Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Entrepay, o Cá Entre Nós, onde nós abordamos assuntos sobre inovação, tecnologia e meios de pagamento. E hoje vamos falar sobre e-commerce, como as empresas estão transformando esse meio digital. E para bater esse papo com a gente sobre e-commerce, eu trouxe o Samuel Gonzalez, que é especialista em transformação, omnichannel e um dos principais responsáveis por trás da Expo Ecom. Bem-vindo ao podcast do Cá Entre Nós, Samuel. Obrigado. E também eu trouxe o Vander Lúcio, que é Head de Digital da Entrepay. Bem-vindo, Vander, ao nosso podcast. Bom dia, pessoal. Muito obrigado. E nada melhor de ter presente aqui no Cá Entre Nós alguém que a história dele se confunde com a história do e-commerce brasileiro, né? Samuca, muito obrigado por estar aqui presente. Imagina, obrigado pelo convite. Sempre bom bater papo sobre e-commerce. E aí a gente vai falar um pouco sobre o amadurecimento do e-commerce, né? Como que o e-commerce se desenvolveu ao longo dos anos. E assim, acho que pra gente começar, Samuel, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, de como que você chegou a esse universo do e-commerce, como que foi? Legal. Eu tô nesse mercado há 28 anos, né? Eu cheguei no e-commerce, era um menino lá e, enfim, ajudando a fazer o primeiro e-commerce da família. Meus tios tinham uma confecção, tinham um negócio de moda e eles queriam fazer, naquela época, 1997, um e-commerce B2B. Tá, então foi aí que a minha trajetória começa com esse negócio de e-commerce. E no momento em que não existia plataforma de e-commerce, não existia meio de pagamento, né? Então era um pouquinho mais difícil da gente fazer e-commerce. Para você ter uma ideia, quando alguém colocava um pedido nessa plataforma que a gente construiu do zero, tinha 6 programadores lá para construir. Quando isso era construído, o pedido chegava para a gente, uma pessoa entrava no internet banking, na internet discada, para poder gerar o boleto. Esse boleto era impresso, não ia direto pro comprador, ele era impresso, a gente colocava esse boleto no correio e isso ia até a pessoa. Daqui 10 dias ela pagava o boleto e ficava 15 dias com a mercadoria parada no estoque, esperando a compensação desse pagamento para a gente poder executar. De lá para cá, muita coisa mudou nesses 28 anos, né? A gente teve, acho que principalmente nos primeiros anos ali de 2000, os primeiros e-commerces nascendo, Booknet, Submarino, foram bastante processos ali que eu acabei acompanhando de perto, chegada do Mercado Livre no Brasil. Depois disso, já 2010, a gente tem o advento das redes sociais. Não sei como as pessoas viviam antes das redes sociais, né? É uma coisa a se pensar. É uma coisa a se pensar, mas parece que elas tinham que se reunir para saber da vida alheia. E aí a gente tem uma questão de que a partir de 2013 a gente começa a ter o mundo olhando para o e-commerce no Brasil, começam a chegar as empresas de fora, os primeiros investidores, enfim. Depois a gente fala já a partir de 2014 em marketplaces. E hoje eu diria que a gente está com tudo isso pavimentado, tem meio de pagamento, a gente tem solução para absolutamente tudo, né? E a gente tem hoje, naquela época quando eu comecei, o e-commerce não representava nada do dinheiro do varejo, hoje a gente já representa 15% do dinheiro do varejo, então acho que estamos no caminho certo, tem muita coisa para fazer, mas super feliz porque de fato vi uma parte importante desse negócio ser construído. Você tinha na época 2 empresas de meio de pagamento autorizadas no país até 2012 a atuar, né? Hoje a gente já tem muito mais oferta, o lojista consegue chegar em muitas novas soluções que são muito mais legais do que a gente fazia 15 anos atrás, então acho que é um momento super especial aí pro e-commerce e para mim, pessoalmente, porque estou há bastante tempo nesse negócio e acompanhando bastante das evoluções. A gente não sabe qual é o próximo passo, nunca sabe, né? Mas a gente sabe que o que vem acelerando é brincadeira, né? Então acho que tem muita coisa legal para acontecer. Ah, que legal, que privilégio, né, a gente acompanhar, assim, e traz um pouco de nostalgia, né, entender esse processo e ver como
o e-commerce amadureceu, evoluiu, né? E assim, acho que não tem limite, é seguir e não tem limite. Wander, e você? Conta pra gente um pouquinho da sua história nesse meio digital. Bom, primeiro, vamos só puxar um pouquinho do Samuca aqui, porque ele já foi inovador, né? Antes ali dos pedidos do Samuel, o pedido era via fax, gente. A maioria nem sabe o que é um equipamento de fax. Telex, e as pessoas recebiam o pedido via fax para processar o pedido. Eu lembro que um dos primeiros projetos que eu atuei foi exatamente eliminar o pedido via fax e transformar num portal. Isso em 2005 no Brasil para B2B. É uma coisa surreal. Então a gente recebia milhões de fax, tinha várias impressoras imprimindo ainda matricial, imprimindo o pedido, e as pessoas simplesmente imprimiam aquilo tudo, lançavam, e exatamente como o Samuel comentou, mandar para o banco, né? Você tinha um banco, uma agência, para poder executar, processar cada pagamento. Então a partir dali foi o início de uma transformação, né? Foi eliminar o físico ali, eliminar aquele monte de trabalho, né? Entregar para o cliente a possibilidade dele não só comprar, mas como ter um catálogo digital inteligente, precificação inteligente, uma mudança ali que dava para você ter mais previsibilidade. A partir daquilo ali, o mundo começou a olhar assim, tem potencial, mas ainda era muito focado em B2B, muito mais focado em grandes empresas vendendo, e aí o mundo veio mudando, veio evoluindo. Eu tive o prazer de conhecer o Samuel exatamente ali no meio das transições das carteiras digitais, né? Sim. Carteiras digitais estavam começando a entrar no mercado em 17, 18 ali. Então, em 18, a gente teve até um papo falando sobre o que ia ser o papel dessas carteiras. E, coincidente ou não, o papel está aí, né? O dinheiro está hoje na mão das pessoas, as pessoas têm bancos digitais e elas querem comprar. Uma pergunta que o Samuel me fez há uns tempo atrás foi o que vai acontecer? E a resposta é, o que o cliente quer usar. Exato. Então, o e-commerce está na mão do cliente. O cliente hoje tem mais celular do que pessoas no país. Então, ele compra aonde ele está, do jeito que ele está. E quem entrega essa solução é que sai na frente. E de lá para cá, eu venho acompanhando essa transformação. Acho que a pandemia acelerou muito. Após pandemia, a usabilidade durante a pandemia, comprar. Pessoas que nunca compraram passaram a comprar. E quem precisou dessas tecnologias, a gente pôde surfar essa onda. Então, eu venho contribuindo durante pandemia e pós-pandemia aí, para empresas que querem entregar soluções digitais mais eficientes e pagamentos mais inteligentes e, ao mesmo tempo, preocupado com fraudes, né? Não dá para poder perder de vista que quando você tem uma venda digital, você também tem um risco maior, então tem que segurar melhor. Ô, Wander, e aproveitando esse assunto sobre o crescimento, né, que das empresas cresceram durante os últimos tempos com e-commerce, marketplace, quando que faz sentido para a empresa ter essa plataforma de venda, assim? Então, é um assunto bem engraçado. Eu acho que, assim, inevitavelmente, o ideal é você ter os dois mundos. Tem público para os dois. E nada melhor do que o Samuel para trazer até a visão dele aqui, complementar. Para mim, eu acho que tem público para os dois, mas também tem pessoas que, cara, só vão viver no marketplace e funcionam bem no marketplace. E tem empresas que, cara, ela precisa dos dois. É mix, como é que ela trabalha. Eu queria muito ouvir aqui a opinião do Samuel. Ele vem fazendo isso com maestria Brasil afora, levando esse conhecimento, e a gente aprende bastante com ele. Legal. Eu estudo comportamento do consumidor, né? Há 25 anos, né? Desses 28 que eu estou nesse negócio, há 25 eu estudo comportamento do consumidor. Então, você já foi numa loja Americanas? Sim. Né? Você sabe que tem um corredor lá, né? Você sabe que lá na loja física tem um corredor lá, que é um corredor super especial, pro negócio, sempre Aquilo foi... é proposital, né? Proposital. Foi criado para estimular o consumidor a comprar itens que ele não foi comprar, né? E por incrível que pareça, não sei como é hoje, mas durante muito tempo a maior rentabilidade do negócio da Americanas estava ali e estava escrito que era promoção. Então você imagina o tipo de negociação que ele tinha com o fornecedor para chegar nos preços que ele praticava. Então o que a gente tem de mais especial nessa história toda é uma evolução dos modelos de negócio em razão do consumidor. Tá? O que muda na equação não é o jeito de fazer negócios. O negócio se tornou digital, não. Os consumidores mudaram. O cara que estava disposto a ir numa loja física, né, para primeiro conhecer o produto, ele não faz mais esse trajeto. Ele primeiro conhece online, ele vai nas redes sociais, ele pesquisa a reputação da empresa e aí depois
depois ele vai lá, às vezes, para ver fisicamente aquele produto. Mas a jornada de consumo mudou completamente. Então, assim, acho que o principal destaque que a gente tem dessa evolução é isso. E aí, quando você começa a pensar no consumidor, o lojista deveria sempre fazer essa reflexão. Eu falo que segunda-feira de manhã, todo lojista deveria sentar lá com o time e falar assim, vamos pensar hoje como consumidor? Vamos pensar como a gente foi consumidor no fim de semana? Né? E aí, muitas dessas reflexões vão começar a traçar o modelo de negócio que a gente tem hoje. Então, assim, o mesmo consumidor que entra no marketplace, que vê o produto, que pesquisa, que abre 10 abas no computador, no geral, eles abrem 10 abas. No celular, no smartphone, no geral, ele abre 5 abas, né? Então, você tem até uma questão de diferenciação, dependendo do canal que ele usa para acessar, ele abre mais ou menos concorrentes para verificar o mesmo produto. E, no geral, ele esbarra no e-commerce de uma empresa, seja porque é uma commodity, então todo mundo vende. Pensa Copa Stanley hoje, né? Qualquer lugar que você se bobear, daqui a pouco você entra em farmácia online e tem Copa Stanley para vender. O que não faria muito sentido 5 anos atrás, mas hoje é mix. Se estão procurando, eu vou colocar esse copo lá e tá tudo certo. O contrário já vai se tornar verdadeiro, né? Estão aprovando uma legislação para poder vender determinados medicamentos dentro do supermercado. Então, por que não vender Copa Stanley dentro da farmácia? Então, cada vez mais a jornada do consumidor dita para onde a gente está indo. Então, o que o lojista precisa se preocupar, né? Que é essa brincadeira que eu falo da segunda-feira de manhã ali. Senta lá e entende no final de semana como o time dele como foi as compras do time dele. Vai ter gente que foi no shopping, porque aproveitou para ir no restaurante, para levar a namorada, a esposa, a mãe, para passear. Vai ter o que levou a criança num parque e comprou o ticket do parque online. Vai ter o que viajou e que, porque viajou, pagou a gasolina do carro num aplicativo, porque é mais barato e dá cashback. Então, assim, se você começa a entender isso, você começa a entender que todas as empresas deveriam abordar todos os canais possíveis, tá? Óbvio que por uma questão econômica, a porta de entrada do e-commerce continua sendo o marketplace, por isso os marketplaces têm uma representatividade tão grande hoje, mais de 80% de tudo que se vende no e-commerce passa na mão dos 20 maiores marketplaces que a gente tem no Brasil. A maioria deles nem brasileiro é. Diga-se de passagem, né? Os grandes caras brasileiros, a gente tem ali talvez só Magalu ali ainda dentro desses 10 ali, lutando para se manter numa posição interessante. Mas, no geral, o que a gente tem que olhar, Mel, é que, de fato, o consumidor ele mudou. E aí, em 2013, eu comecei a falar sobre um negócio que chama Omnichannel. Eu fui talvez o segundo cara no Brasil a falar sobre esse tema, escrevi livro, mais de 300 artigos sobre isso, porque naquele momento, 12 anos atrás, ninguém sabia o que era esse treco, né? E todo mundo achava que era o varejista mudando a estratégia. Não era isso. Era o varejista começando a entender o que eu acabei de falar, de que o consumidor é quem manda no negócio. Te dar um exemplo, você não vai saber o que é isso, mas o Wander vai saber, porque é da época dele. Quando a gente queria escutar música, a gente precisava, 20 anos atrás, a gente precisava comprar um equipamento, né, que tinha um fonezinho de ouvido, e a gente comprava uma fitinha e colocava essa fita lá dentro. Eu peguei alguns. E tinha os caras que ostentavam, porque nesse Walkman deles, a fita rodava o reverso, ela girava sozinha, você não precisava tirar ela de lá e virar ela de lado para ouvir o lado B dela, né? Era isso que tinha. E nessa época você tinha boas empresas que ditavam como você ia consumir a música. Então o cara falava assim, ó, se você não comprar o meu equipamento, vou usar a Sony aqui como exemplo, podia ser a Aiva, né? A Sony depois acabou comprando a Aiva, inclusive. Ela falou assim, ó, se você não comprar o meu equipamento, você não consegue ouvir. Então ele criava o mercado que ele queria atingir. Hoje em dia, quem é a Sony Music? Entendeu? Onde está a Sony Music? A gente via nos domingos, no horário mais nobre do domingo à tarde, família inteira reunida, a Sony Music entregando prêmios na TV aberta. Onde está a Sony Music hoje? Então, esse negócio mudou. Mudou muito em função do que o jeito de consumir é diferente. Naquela época, a gente comprava a fitinha que tinha 10 músicas, mas a gente só queria ouvir uma.
Entendeu? Quantas pessoas tinham um gravadorzinho, ligavam na rádio e pediam lá para a rádio soltar a música e o cara ficava lá apertando para gravar só aquela música. E hoje não, hoje a oferta ela muda, mas em função da gente entender o consumidor. Então assim, tudo que você pensar, absolutamente tudo, né? As locadoras quebraram porque o consumidor mudou o jeito de consumir. O cara não quer ter mais horário para assistir. Ele gostaria de assistir um filme dentro do avião, e a Netflix resolve isso para ele. Dentro do metrô, ela resolve isso para ele. Na madrugada, porque ele perdeu o sono e ele quer maratonar uma série, ele consegue resolver isso enquanto a locadora estava fechada. Então, a partir do momento que a gente começou a dar 3 coisas para o consumidor, e a empresa tem que todo dia pensar nisso. Se eu estou dando conveniência, comodidade e informação. Se eu estiver entregando essas 3 coisas, com certeza esse consumidor gosta mais de mim do que do meu concorrente. E às vezes, essas 3 coisas são muito, muito básicas e a empresa não consegue entregar isso com certa facilidade. Tem um monte de indústria patinando exatamente nesse momento nisso, e o distribuidor, o varejista, ganhando muito dinheiro nas costas dessa indústria, porque a indústria ainda não conseguiu fazer. Então, a grande sacada do que a gente está vivendo nesses últimos 30 anos de e-commerce é que o comportamento das pessoas mudou. Tá? Você sabia que dá para comprar um carro de R$1.280.000 no Mercado Livre? Essa não é novidade sabia? pra Não mim. sabia? Não. Eu fiquei sabendo porque o Vander estava comprando. E aí, como ele estava comprando o carro, ele me mostrou. E é possível você fazer isso hoje. Inclusive, se você quiser seguir com o financiamento dentro do Mercado Livre, você consegue. Entendeu? Então, assim, olha a quebra de paradigma que a gente tem. Não sei se você já comprou na Tiffany, mas assim, o modelo que a Tiffany escolheu do online, ele é completamente na contramão de todo o mercado. Não existe botão comprar. Então você faz toda a jornada, num determinado momento você está falando com um concierge. Então assim, o público dela, ela entendeu que ele não precisa do botão comprar para comprar um presentinho de R$250.000, entendeu? Ele precisa de uma pessoa, um ser humano assessorando. Então ela usa o e-commerce para chegar até um determinado ponto da jornada e dali para frente vira ser humano, a gente humaniza. E já tem gente que conseguiu, uma coisa que é commodity, você consegue colocar 100% dentro da automação e a automação vai fazer. Esses mundos vão coexistir por muito tempo. Então, como eles vão coexistir, a gente precisa estar no máximo de canais e oportunidades possíveis. E aí você falou sobre diversos canais, né? E hoje a gente consegue enxergar que as pessoas conseguem comprar pelo TikTok, conseguem comprar pelo Instagram e também até pelo WhatsApp, né? Sim. E aí, o que as empresas, principais empresas, elas precisam enxergar dentro disso para não ficar para trás? Por exemplo, qual que é a dica que você dá para as empresas não ficar para trás dentro do e-commerce, né? Dentro dessas vendas online? Legal. A gente está vivendo um momento de que experimentar ficou muito barato, tá? O que isso quer dizer? O custo marginal da gente contratar uma tecnologia hoje, ele é muito barato, né? Então, pensa que 20 anos atrás, para o cara comprar um computador para cada funcionário da empresa, ele tinha que fazer um leasing de 36 meses para conseguir dar um computador. Era tão caro que era inimaginável, assim. O 1984, um dos bancos brasileiros lançou o caixa eletrônico, foi parar num dos jornais, dos principais jornais do país, entendeu? Porque o custo de você ter aquela caixa lá, aquele negócio lá, era bizarro. E hoje não. Hoje você consegue fazer isso com uma facilidade, com uma naturalidade muito grande. O custo marginal de contratar tecnologia é muito pequeno. Então, essa é a primeira coisa que o cara tem que enxergar. Quando ele enxerga isso, naturalmente ele vai conseguir fazer experimentos. E aí eu vou te contar um caso bem interessante de uma empresa do interior de São Paulo que vende MDF. Ela vende para o marceneiro. E aí uma das empresas que eu acabei assessorando durante 5 anos lá, e numa das conversas com eles me disseram: Samuca, a gente já tem um B2B, a gente tem loja física, o B2B é para vender para o marceneiro, eu tenho loja física que eu vendo produtos prontos, mas se o cara quiser comprar uma ferragem para fazer ele mesmo alguma coisa em casa, ele consegue, eu já tenho um e-commerce, onde tem dinheiro na mesa? Eu falei, testa Live Shop.
E aí eles acharam meio esquisito, assim, ó, pô, mas como é que eu vou fazer uma live shop para vender MDF para um marceneiro? Entendeu? Eu falei, cara, mas não vende também equipamento, não vende ferramenta, vamos colocar tudo isso. E aí projetamos lá, e aí num belo dia, num sábado de manhã, por 6 horas, eles fizeram essa live. O grande diferencial da live é entretenimento, então eles trouxeram um entretenimento ali que era aderente ao marceneiro e venderam 10 milhões de reais em 6 horas. Entendeu? Então, assim, ó, qual que é a grande sacada hoje? Se você entender que o custo marginal de tecnologia e de implementar coisas novas é muito pequeno, é muito menor do que era 20 anos atrás, você tem que fazer experimentos de tudo, absolutamente tudo. Algumas coisas vão se solidificar e isso vai entrar no teu dia a dia. Essa empresa hoje faz a cada 2, 3 meses uma live para fazer lançamentos de produtos, de ferramentas, para trazer os parceiros para mais próximo e continua vendendo. Mas mais do que isso é a gente entender que pode ter dinheiro na mesa que está escorregando às vezes no meio do meu dedo e que eu não sabia que existia. E sabe um ponto super legal, né? Você falou muito bem dele no início, né? Onde o marceneiro está? No celular. O telefone está na mão dele. Então, a mudança do comportamento que o Samuel trouxe desde o início, como ela reflete? Então, você tem que experimentar. Experimentar o quê? Essa mudança. A gente falou lá da brincadeira do fax, demorou anos para a gente trocar para e-commerce. Mas agora a mudança para live e-commerce, live shop, para vender no WhatsApp, para fazer vídeo no TikTok e vender por todos esses canais, ela é muito rápida. Então, se a pessoa se fechar, a primeira coisa tem que estar a mente muito aberta e olhar o que está acontecendo. O mercado está mudando muito rápido. As pessoas estão usando tudo. O brasileiro é o que mais testa aplicativo no mundo. Isso é um título nosso que a gente tem que ficar bem orgulhoso nele e também entender. Cara, se a gente é o que mais testa, é ali que a gente tem que estar. Então, eu tenho que estar em todas essas plataformas, tenho que estar em todos esses meios e não tenho que ser fechado. Se eu achar que eu tenho um modelo único, a gente sabe de várias empresas no mundo que tentaram assim, o meu modelo é desse jeito, eu vou seguir assim. Cara, não adianta. Chega alguém com alguma coisa nova, o seu concorrente com novos canais, com um vídeo, com a live shop, e ele vai vender mais. E aí, a live shop vai ser de um jeito? Hoje vai ser de um jeito, vai ser um tipo de entretenimento, amanhã vai ser outro. Mas eu tenho que estar acompanhando essas tendências. Quando eu acompanho ela, eu estou aonde? No comportamento do meu consumidor. Isso aí. O comportamento do meu consumidor dita o mercado do e-commerce. Walter, eu acabei de receber, eu estava vindo para cá, pessoal, para gravação, e eu recebi um estudo que não foi lançado ainda. Esse estudo ele é feito pela Mobile Time e pela Opinion Box. E ele pegou 10 categorias, não vou falar todas, vou falar 2 aqui. 10 categorias olhando o quanto se compra em smartphone, o quanto se compra no computador e o quanto se compra na loja física no último ano. Tá? Pensa que o recorte é setembro do ano passado a setembro até agora. Livros, por exemplo, 58% das pessoas que compraram livro no último ano compraram no smartphone, 14% compraram no computador, no desktop e 28% foram na loja física. Cosméticos, e aí tem um pouco da sua culpa aí, nessa brincadeira. Tem um peso grande. Olha lá. Smartphone, 53% das vendas do último ano foram no smartphone, 9% usando o computador e 38% ainda vai na loja física porque quer experimentar uma novidade, uma maquiagem diferente, uma marca que não conhecia. Então assim, falei 2 itens aqui só para solidificar isso que a gente está falando. Esse negócio entrou na nossa vida de um jeito que uma das estratégias que todo lojista precisa ter todo dia, assim, o que mais engaja na vida da pessoa... eu falava isso 15 anos atrás, mas ainda é válido, né? Falava assim, o cara tá casado 25 anos e ele nunca deixou a esposa entrar no banheiro junto com ele, mas ele leva o smartphone. Entendeu? Então assim, ó, você tem uma profundidade de engajamento muito diferente quando a gente fala do smartphone. Então assim, o smartphone conhece os segredos mais ocultos da vida de uma pessoa. Entendeu? Então assim, quanto mais você investe em soluções para smartphone, mais próximo do consumidor você tá. Isso não quer dizer que você não deve experimentar de absolutamente tudo. Eu tenho muitos casos de sucesso de caras. A Mormai em 2014, 15, a gente construiu um negócio super legal, que a Mormai levava um container para corridas, triatlon,
E lá ela vendia produtos da Mormai. E é um canal fabuloso, porque o cara que tá lá na corrida, emocionado, feliz pra caramba porque ganhou a corrida, porque correu, porque cumpriu aquela meta dos 5, dos 10K que ele queria, ele sai de lá e se depara com aquela loja, e até hoje esse modelo tá perpetuado. Qualquer corrida que você for aqui em São Paulo, você vai ver que no final da corrida tem lá um stand, tem alguma coisa tentando vender mercadoria. Então assim, é um canal. E eu poderia estar explorando esse canal, assim como tem que explorar o smartphone, assim como tem que explorar a live e todos os outros canais que aparecerem. Esse canal, eu lembro de ter participado, inclusive, na época. A gente fez experimentos lá com carteira digital, Sim. E o volume foi super expressivo. E não era só São Paulo, né? Pô, o cara vai ter corrida em Florianópolis, estava lá o container. E na época a gente aproveitou exatamente, cara, o cara não leva nada pra corrida, mas o celular ele leva. Aí o celular ele podia pagar com arranjo fechado, não tínhamos Pix ainda. Não tinha Pix. Aí a gente pagava com arranjo fechado, o QR Code, botava o cartão no celular e ele pagava. Então é isso, a pessoa já tá mudando, esse comportamento tá... gerando essa mudança e esses novos mercados. Ele não gera só novo mercado do digital, ele leva novo mercado do físico. Leva novas oportunidades para a pessoa ser levada pelo digital para ir no físico. Isso faz uma diferença tremenda. Extrapolando até um pouco esse negócio, né? Tava no táxi vindo para cá, paramos no Farol e o rapaz veio lá, São Paulo, né? Vai tentar vender alguma coisa. E aí ele falou pro taxista assim, leva, depois você me faz o Pix. Olha para onde a gente gerou esse negócio. Então assim, ficou super comum o cara falar, leva, depois você faz o Pix. Em um mundo que a gente sabe que nem todo mundo vai pagar, entendeu? O risco desse cara, né? Ele não passa numa antifraude ali, no momento que ele tá fazendo esse negócio, mas ele fala, o taxista provavelmente já viu esse cara passar aqui e entrega. Então, assim, entenda que a gente tá num mundo muito mais suscetível ao comércio. A gente ainda não tá usando as telas dos nossos automóveis, dos carros, para vender. Questão de tempo. Nos Estados Unidos já vi trocentos experimentos, inclusive participei de um com o pessoal da Tesla ano passado lá, em que dependendo do perfil que ele entendeu quando você entrou num carro alugado e que você passou o teu perfil ali pro Tesla, ele começa a oferecer determinadas coisas para você. É um experimento ainda. A mesma coisa com a Alexa. Quando a Alexa chegou, todo mundo que comprou a Alexa sabia fazer duas coisas, né? Basicamente, pedir música para Alexa, e a segunda coisa era os filhos brincando, pedindo para Alexa soltar um pum. Era para isso que a Alexa servia. Para pensar hoje o que é a Alexa. Se você hoje falar para ela, Alexa, cria um alerta para mim, para que na próxima Black Friday, esse determinado produto, quando ele atingir o valor tal, eu quero que você me avise, ela te avisa na Black Friday. Então assim, a gente vai comprar cada vez mais. Pede uma receita, eu quero a receita do bolo de fubá com cobertura de chocolate. A Alexa vai falar, tá aqui a receita, e se tiver faltando algum item, você me avisa que eu ponho esse item no seu carrinho. E em qual carrinho ela tá pondo esse item? No carrinho da Amazon. Então a Amazon criou um novo canal, que é um canal de entretenimento que está te fazendo comprar. Isso obriga, né, o Prime obrigou o Mercado Livre a criar, entendeu, um produto que é o Meli+, e hoje está ofertando Netflix, HBO, Disney Plus e mais um monte de coisa, Deezer, mais barato do que você comprar direto com o cara. Então assim, o entretenimento, ele é uma jornada que é impressionante como isso entrou na vida das pessoas e está gerando. Então assim, tô falando de algumas coisas, só assim pra galera entender que... É assustador. Isso vai entrar de forma tão natural no nosso dia a dia, entendeu? Como o WhatsApp entrou, entendeu? Como fechar você pedir pra menina lá que você conhece fazer um bolo porque vai ter o aniversário do teu filho, da tua mãe, entendeu? Você pede isso com uma naturalidade hoje, assim, e às vezes de uma pessoa que você não conhece, às vezes de uma pessoa que foi uma indicação de alguém, ou porque você procurou isso na internet. As pessoas compram pelo Instagram. Isso se tornou normal, e essas coisas da gente comprar na tela do carro, da gente comprar na nossa TV, do cara entregar o negócio para você no Farol e falar, me faz o Pix depois, isso vai se tornar cada dia mais natural.
por ser natural, a gente precisa entender que tem muita oportunidade. Onde tem oportunidade, o varejista, aquele cara raiz, o comerciante, ele tem que investir nisso, tem que pilotar, tem que fazer experimentos desse tipo de coisa. Recentemente, um amigo da 25 de março, um cara que eu conheço há mais de 20 anos, sempre vendeu lingerie, underwear, na 25 de março. E agora, esses tempos atrás, ele falou, eu fiz um experimento e eu descobri que quando a mulher compra uma lingerie, ela compra um batom junto. Então, ele está vendendo cosméticos. Legal, entendeu? Curioso. Entendeu? Então, assim, ó, é muito natural o comportamento do consumidor. Só que muitas empresas não pararam para entender isso e conectar isso com o seu dia a dia. É isso que eu acho que é o momento que a gente está vivendo agora. Essas conexões, elas vão se tornar mais naturais. Tudo isso começou com um negócio chamado collab. O cara falou assim, junta minha marca com a sua marca e vamos ver se dá match. Vamos ver E aí faz uma campanha e deu certo. E de repente você começa a descobrir que esse conceito da collab, ele é um negócio que vai muito, muito além do que os caras pensaram. O que eu acho é que hoje as pessoas estão mais curiosas para provar as coisas, para testar, né? E aí, então, o que a gente pode entender? Que as empresas que falham nesse processo de e-commerce são empresas que não entendem o seu público, não estudam o seu público. O que você diz sobre isso? No geral, hoje, né, eu diria que existia um conceito dentro do marketing que era um troço que você tinha que traçar, descobrir o público-alvo. Isso não existe mais. As pessoas não são mais fiéis, né? Tô falando de forma muito generalista, tá? Meu pai só comprava no mesmo açougue e no mesmo mercado, né? E eu tô nem aí pro nome que tá escrito na frente do negócio. Eu vou comprar porque me interessou o corte que o cara da carne que o cara tá fazendo lá, porque eu quero experimentar. Então, como isso mudou, se as empresas não criam clusters de clientes e de públicos que ela quer atender, ela não consegue. Como é que você faz isso? Experimentos, de novo. Então, assim, vamos mandar para uma base um e-mail às 9 horas da manhã falando de cosméticos. Pega a galera que reagiu a isso e separa num cluster. Amanhã você não manda mais para todo mundo, você manda só para essa galera que reagiu. Qualquer coisa que você fizer para essa galera aqui que reage de manhã vai funcionar. Agora, você manda a mesma base grandona lá para a mesma mulherada lá com uma promoção diferente à noite. Pega a galera que reagiu à noite e separa num outro cluster. Faz isso ao meio-dia. E aí você vai fazendo experimentos e você vai descobrindo que dentro daquilo que você entendia que era público-alvo, existem vários pequenos clusters que respondem de forma diferente a determinadas interações. E é impressionante quando a empresa entende isso. É o cara que eu te falei da 25, que de repente falou assim, cara, eu faço isso há 60 anos, o cara faz isso há 60 anos. E de repente eu descobri que faz sentido vender lingerie e batom, entendeu? E isso é um incremento de venda, um incremento de receita, né? Você consegue trabalhar ali upsell, cross-sell, de uma forma tão bacana porque você trouxe um item a mais. Então, cada vez mais eu acho que as empresas que estão fracassando, elas têm essa questão de, cara, não conseguir aprofundar, faço as coisas de forma muito generalista, e aí, por ser generalista, ninguém vai entender muito bem, não vai gerar bons resultados. E segundo, ela não está fazendo os experimentos que deveria fazer, aproveitando que o custo marginal de fazer esses experimentos é muito mais barato hoje do que era 20 anos atrás. Sem contar que, no final das contas, ele está olhando assim, pô, isso é caro. Às vezes o pequeno empreendedor, ele olha muito tudo, ele ainda acha que é caro. Sim. Ele esquece de olhar para trás, cara, não é caro, é muito barato. É muito barato. A comparação de hoje, né, a gente vê aí nas IAs, né, hoje em dia você consegue gerar imagem para roupa. Você não precisa mais pagar um estúdio para poder ir lá e mostrar o modelo vestindo cada roupa. Então, você tem uma loja pequena, você consegue pagar uma plataforma que ela vai lá e ela veste a pessoa, só pega a primeira modelo, pega uma única vez e depois veste ela com todas as outras roupas. Então, a velocidade e o custo disso caiu tanto e realmente ele entrega para qualquer um, para aquele cara que é o lojista da 25, para o cara que vende sozinho. Na verdade, é um monte de informação que ela já está ali e ninguém está aproveitando ela. E o segredo é de quem aproveita essa informação, sai na frente. Quem aproveita ela vai olhar o horário, vai olhar o perfil, vai olhar a idade, a faixa etária, e você vai criar públicos para todos.
Onde você cria a oferta para cada um, você está sempre acompanhando e está se blindando. O mercado é muito dinâmico, né? A concorrência vai fazer. Se você não faz, ela vai fazer. Tem uma coisa que me incomoda, ainda, porque em pleno 2025, você entra em uma determinada loja, você compra um tênis, né? E aí você decidiu por aquela compra porque era uma commodity, aquele tênis, um tênis Nike que todo mundo tem e que porque todo mundo tem eu também tenho que ter, então eu comprei lá, mas eu achei que aquele era o melhor preço. E aí no dia seguinte você recebe um e-mail marketing, uma mensagem, um push dizendo que aquele preço o novo preço tá mais barato do que você pagou. É frustrante. Cara, é muito... assim, esse tipo de empresa tem que fracassar no e-commerce. Ele tem que fracassar, entendeu? Porque assim, ele não entendeu que ele tá, assim, judiando do cliente que acabou de comprar dele. Ele não pode fazer isso. E muitas vezes lá atrás, no e-commerce, teve duas coisas que eu confesso que a gente plantou muito, eu ajudei a plantar isso, né? Que era uma coisa assim, tem que ter frete grátis para tudo. E isso por muito tempo foi o grande diferencial do e-commerce. Não pode ser mais, e hoje a gente já tem estratégias e tem empresas que ganham dinheiro com o frete, não ganham mais só dinheiro vendendo o produto, mas elas conseguem ganhar dinheiro também, ele tem um incremento de receita com o frete, assim como serviços, vendendo seguros, vendendo outras coisas. E tem uma segunda coisa que a gente percebe que, por que não tratar o cliente com o mesmo olhar que a loja física tratava? Então, assim, a vendedora da loja física, você ia lá a primeira vez, ela te conhecia, na segunda vez ela lembrava de você, na terceira ela já te chamava pelo nome, na quarta ela estava perguntando do seu filho, da sua mãe, né? E a gente no e-commerce trata esse cara como mais um. Então, a gente também tem que clusterizar. Se o cara comprou de mim 5 vezes no meu e-commerce, minimamente eu deveria saber por que esse cara está voltando. Por que ele compra de mim? Será que o meu preço é muito bom? Será que a qualidade é muito boa? Será que só eu tenho esse produto? Será que a minha entrega é excepcional? Será que é o conjunto da minha jornada? E tem muito e-commerce que não olha isso. Os que olham estão fazendo assim, é fantástico o crescimento dessa galera. Por isso que quando você começa a olhar, você compara ali, eu já fiz muitas comparações aí, só com esse título de por que tantos bons e-commerces fracassam, se você procurar na internet, você vai achar uns 5, 6 artigos meus que eles vão sendo atualizados falando assim, fracassava por causa disso e agora fracassa por causa disso. Mas exatamente com esse título que você trouxe, por que bons e-commerces fracassam? É impressionante como isso foi mudando. Lá atrás você tinha o cara que não sabia fazer preço direito, ele vendia, ele atendia o cara direito, mas não sabia fazer preço. Então ele estava sempre no prejuízo. A gente consertou isso, ajudou a galera, fiquei de 2014 a 2018 rodando o Brasil, ensinando a galera a fazer formação de preço de venda para múltiplos canais de negócio. Escrevi livro sobre isso, artigo, e-book, tudo que era possível fazer para ajudar. Na sequência você começa a ver que o cara resolveu essa questão de preço, mas ele não percebeu a dependência que ele tinha de ads, né? E o dia que ele foi lá e parou de pagar ads, parou de fazer anúncio, a empresa dele fez assim. E agora ficou muito caro fazer ads. Sim. Então, assim, tem que trocar isso por comunidade. Quem é o cara que gosta de mim, que engaja comigo, que gosta... Assim, voltar na Mormai, porque esse para mim é bem emblemático. Teve uma vez que uma mulher entrou no perfil da Mormai e fez uma reclamação. Antes que alguém da Mormai respondesse, já tinham mais de 500 comentários de clientes da Mormai falando, o que você está falando não está certo, não é assim não funciona desse jeito, entendeu? Então assim, essa comunidade que reage positivamente e te ajuda, isso é um fenômeno. Preciso entender esse fenômeno dentro da minha empresa. São defensores da marca, né? Muito, assim. Para o cara fazer isso ativamente, eu preciso conhecer melhor essa base que está fazendo isso e entender por que essas pessoas estão fazendo por mim gratuitamente, sem eu ter pedido. O que eu fiz que deixou essas pessoas tão felizes, que confiança eu transmiti para essas pessoas que fez com que elas chegassem ao ponto de me defender. Então, esses pequenos detalhes, a gente colocar de fato o consumidor no centro do nosso negócio, é o que a gente percebe que muda de uma empresa para outra e faz uma ter sucesso e a outra não. Ô, Wander, e aí aproveitando, a gente está numa fase, a gente pode considerar assim que o digital, o e-commerce, ele está numa fase de amadurecimento. E aí, trazendo essa reflexão, o que a gente pode esperar? O Samuel trouxe alguns pontos, mas o que você acha que a gente pode esperar para daqui 2, 3 anos?
Assim, o e-commerce talvez ele não tenha essa fase de amadurecimento muito, muito simples de traduzir. Porque ele vai ser... Ele é o que mais muda porque ele está exatamente no comportamento do consumidor. Então, se você parar e pensar assim, pô, o que vai ser o e-commerce? Vai ser todos esses experimentos que derem certo agora e que novos experimentos que forem surgindo. Então, é muito estar aberto, conectado para quê? Para entender que o mercado está mudando e para entender que eu tenho que atender as soluções. Então, eu tenho que ter máximo de conexão e um máximo de dados. As pessoas têm que trabalhar os dados, têm que trabalhar a inteligência. O Samuel disse muito bem aqui. Cara, quem é bom, por que é bom? Quem é ruim, por que também é ruim? Uhum. Por que eu atendi alguém ruim? Por que eu não estou conseguindo fazer isso? É regional? É uma empresa? É um prestador de serviço que não está me ajudando? Então, o e-commerce está caminhando para um modelo que, assim, a gente tem que estar presente, disponível, rápido, ter frete grátis, ter todas as soluções ao mesmo tempo. Então, nos próximos anos, a tendência é da gente se consolidar. Acho que muitos desses que a gente também comentou que não avaliam, vão sofrer. Vão sofrer e vão talvez deixar de existir no mercado. E o mercado está, como o Samuel trouxe aqui também um ponto, cara, a maioria dos e-commerce já não são brasileiros, porque esses grandes, a maior diferencial deles são as informações, os dados. Eles trabalham aquilo muito bem, eles querem saber que hora, onde, de manhã, de tarde, que tipo de oferta que eu faço para você. Então, a forma de se proteger é, cara, vamos repetir o que está dando certo. O que está dando certo é pegar todas essas formas, repetir todas elas, experimentar e não ficar para trás. Não ficar pensando que assim... No e-commerce, quando era no mundo físico, eu fazia lá o pão na padaria durante anos e pronto, acabou. Pode olhar, hoje não tem uma padaria que não tem um ambiente lá que é instagramável. Você ir lá e tirar uma foto com... E aí as pessoas vão lá só para poder tomar um café e tirar uma foto. Na verdade, o café custa 5 vezes mais do que era o custo do café naquela época e as pessoas vão, porque é esse instagramável. Então, o que muda isso é o quê? Comportamento do ser humano. O que vai ditar o e-commerce? O comportamento do ser humano. O consumidor vai dizer como ele quer comprar. Tem coisas que ele nem tem a ideia de como vai comprar, como o Samuel falou. Cara, é o carro, daqui a pouco é a televisão. A TV 4.0 tá aí batendo na porta, que daqui a pouco você vai estar no meio da transmissão, opa, ainda vou comprar. Ah, mas pouca gente assiste televisão. Não, no Brasil muita gente assiste televisão. Então, tem várias coisas que vão mudar, que vão entrar nesse mercado, que sejam, né, a gente falava no passado, internet das coisas como uma coisa nova. Não, já está aqui, internet das coisas está nativa no dia a dia, só que ela vai conectar mais. Já tem geladeira hoje que fala, sua cerveja está acabando, você tem que startar um pedido. Isso aí. Já tem lavanderia que fala, já pode trazer, porque pode fazer uma assinatura que todo dia você leva a sua roupa para lavar. Tudo isso foi essa transformação que o e-commerce permitiu. E ela permitiu como? Dando um celular na palma da mão da pessoa. Ah, o celular vai ser substituído por um chip, por um óculos. Ótimo, vai ser o meio de comunicação que é o smart que está ali. Então, no final das contas, tudo que tiver naquele meio que está disponível, está o tempo todo, as empresas vão estar conectadas e oferecendo. O que não pode acontecer é se fechar. Se fechar, acho que o mercado se fecha para não se conectar. Pô, a gente em pagamentos vê muito isso. Ah, não, mas eu não quero oferecer crédito, porque parcelado tem taxa, é muito caro. Mas espera aí, quando você não oferece, você só vende no débito, no Pix. Quanto que você perde, deixou de vender porque você podia vender parcelado? Sim. Aí, a maioria deles não faz essa conta. Pô, é verdade, eu ia vender 40% mais se eu tivesse parcelado. Então, vamos ver quanto que você vende? É um pouco do que o Samuel trouxe. Pô, qual informação que você tem ali? Tá bom, você quer vender só no Pix? O pequeno vendedor no e-commerce tem muito esse... eu quero vender só no Pix. O Pix você paga na hora, não tem chargeback. Cara, mas espera aí. Você não precisa de melhorar o seu consumidor, melhorar a gente brinca muito em pagamento Know Your Customer, né? Quem que é o seu cliente? Ele compra, como que ele compra? Ele cadastrar com você, ele fazer um cadastro com os dados, com foto, você tem identificação dele, e aí você garantir que a sua venda é mais segura. Quando o Samuel falou sobre a Tiffany faz aquelas coisas muito específicas para o público dela, que ela sabe quem é, qual a renda que é, o endereço que a pessoa mora. Então, quando ela consegue fazer tudo isso, ela consegue vender um produto de R$200 mil e fazer a reserva dele e mandar entregar na casa da pessoa. Então, o que está acontecendo é especialização. Para quem se especializa num segmento, a gente tem visto isso recentemente, né? Wallets dentro da comunidade. O que esse cara está ganhando dinheiro? Ele virou o cara que entrega um meio de pagamento que transaciona com todo mundo ali, que o barzinho dentro da comunidade tem, que o cara consegue pagar, que ele manda um link de pagamento. Então, ele conectou um ciclo. Quando ele conecta esse ciclo, ele está entendendo aquele público, está vendendo tudo que ele precisa e ainda está levando a inovação. Então, conheça muito bem seu público, venda o que ele precisa e não se feche porque ele tem hoje. Esse mundo muda muito rápido. O e-commerce e o digital, você precisa de todas as formas, todas as melhores práticas de segurança, não esquecer disso, porque o que dita esse mercado sempre é um pouco da insegurança.
Ah, poxa, eu vou vender, vai ter muito. Não, só vai ter muito, porque lembra, tem um monte de gente vendendo. Quem está vendendo, qual que é a diferença de quem está vendendo e de quem não está vendendo porque teve problema de fraude? Quem está vendendo gastou um pouco de tecnologia, que no passado era muito caro, hoje já não é tanto. Então, investir nas camadas, investir em antifraude, investir em ferramentas que você vai cadastrar os dados mais seguros do seu cliente, identificação de geolocalização, isso tudo vai ajudar você a ter uma base mais segura e você vai vender igual, do mesmo jeito que um grande player está vendendo. A diferença dele é que ele entende que aquilo não é custo, aquilo é um investimento que retorna para ele. Ele vende mais porque tem isso. Então, esse mercado está sedento, porque ainda tem um espaço gigantesco para crescer. A gente já começou a ver alguns movimentos de ambientes como se fosse um shopping center, serviço só para você retirar o produto. Você compra na loja online, tem um modelo tal, A, B e C, você só passa e retira. Você passa e retira no final do dia, não quero receber na portaria do prédio porque não tem. Então eu passo, é como se fosse quase que um locker só para receber. Então isso aí é uma tendência grande, vai crescer principalmente nas grandes cidades, que é difícil, né? Entrega, movimentação. Então assim, a gente está vendo que quem está olhando para esse mercado, atento a essas novas tecnologias, vai sair na frente, vai se proteger ainda mais, vai poder crescer. Agora, quem não estiver olhando para ele, corre o risco do concorrente do lado, do vizinho, fazer algo diferente e sair na frente. E até nessa comparação que você falou do cara grande para o pequeno, né, tem determinados negócios que a tendência do cara crescer é muito pequena, né? Quantos bares você conhece que tem a mesma marca em mais de 200, 300 pontos espalhados pelo país? Pouquíssimos. Restaurante ainda foi, tem o negócio da franquia e tal, mas bar, vamos falar de bar. Quase não existe isso, né? Então o cara tem uma concorrência local, ele precisa se diferenciar localmente e às vezes o cara não consegue. Eu tava no interior de São Paulo e aí cheguei no bar de um cara lá, ele falou pra mim assim: Samuca, sei que você conhece esse negócio aí e tal, de consumo. Eu vou te falar o que eu fiz, você me fala o que você acha. Ele falou: eu mapeei, na minha cidade tem 127 bares, ou seja, tem 126 concorrentes. Já me ganhou na primeira frase. Falei, pô, esse cara tem coisa legal. Quem que é o dono de bar que mapeia quem são os concorrentes? Não sei se existe isso. Esse cara me falou isso. Aí eu decidi fazer um negócio diferente e eu criei um ranking de quem é o cara que mais toma chopp. Um ranking dos 10 caras que mais tomam chopp aqui no bar. Falei, cara, não é possível Genial. que isso exista. Entendeu? Aí ele me mostrou lá, tal. Falou, agora a gente colocou isso num site. E aí o cara vem aqui e ele compra às vezes 50 chopp para melhorar o ranking dele e ele nem tomou esses 50 chopp, mas ele comprou. E ele fica com crédito, o crédito, sem brincadeira, quando o cara chega num determinado patamar, ele ganha uma caneca, essa caneca vai ficar lá no bar com o nome dele e tal, e os caras põem uns palitinhos, palito de sorvete, sabe? Põe 50 palitos de sorvete aqui. Isso é o controle, é a gestão que ele faz do que o cara comprou. Toda vez que o cara pede um chopp, ele tira um negocinho daqui. É nesse nível de gestão. Só que ele criou um ranking, colocou esse ranking na internet. Tem um grupo dos caras que vão no bar. Toda vez que o ranking muda, ele manda isso lá. E ele criou uma provocação dentro do bar. Uma competitividade, né? Sem querer. Ele gamificou o consumo de chopp. Assim, nós estamos falando de a maior empresa de cerveja do mundo, entendeu? Tem as suas raízes no Brasil. Eu nunca vi esses caras falarem de gamificação. E nós estamos falando de um cara no interior de São Paulo que mapeou os caras e que fez um negócio diferente. E isso virou... Entende? Então, assim, ó, dados que ele coletou, influência, que a gente falou aqui, engajamento, entendeu? Assim, todas essas coisas, você vai reunindo elas e um pequeno negócio pode fazer isso numa boa e gerar um baita resultado, um crescimento astronômico, porque ele foi lá e usou um pouco de criatividade e uniu dados para fazer isso. Então, assim, não é só o cara grande, entendeu? Assim, quanto custava 20 anos atrás fazer um e-commerce, fazer um site só para falar o ranking dos caras que mais bebem no meu bar? Custava uma grana. E para fazer isso hoje? Se o cara tiver meia hora por dia para estudar os tutoriais que estão lá no YouTube, ele aprende, ele mesmo faz. Exato. Entendeu? O custo marginal de fazer tecnologia é muito pequeno. Então, basta de fato o cara mapear e entender os dados para fazer a diferença, mesmo sendo um cara muito pequeno. Eu tô aqui, eu tô aprendendo muito, assim, porque a maioria do que vocês falaram reflete muito sobre a experiência do cliente, né?
E é muito legal, assim, porque eu parei pra pensar de todas as vezes que eu não voltei à compra, é porque eu me senti, assim, não acolhida. Exato. E eu acho que a maioria dos consumidores é isso, né? E reflete muito. E aí, falando um pouquinho sobre... Você contou algumas experiências. Falando um pouquinho sobre Expo Econ... Legal. A gente sabe que é uma feira importante, né? Regionalizada. E aí, como que surgiu a ideia, assim, de criar a feira? E o que mais te surpreendeu numa determinada região que você foi? Você falou, nossa, eu preciso levar isso, compartilhar com todo mundo. O que fez, assim, o seu olho brilhar? Show. Eu tô nesse mercado de eventos há pelo menos 15 anos, né? Desde 2010 eu faço evento, depois me tornei sócio do E-Commerce Brasil. Hoje, no E-Commerce Brasil a gente né? O E-Commerce Brasil faz até hoje o maior evento de e-commerce da América Latina aqui em São Paulo. Deixei de ser sócio lá ano passado porque em um determinado momento eu me peguei pensando que quem quisesse aprender sobre e-commerce, não importa onde essa pessoa estivesse, tinha que pegar um avião e vir para São Paulo, né? Acontece que em São Paulo você tem pelo menos um bom evento de e-commerce por semana. Por semana, sim. Estava conversando com o Wander um pouquinho antes aqui. Na semana que vem eu vou para o evento em Goiânia, eu volto no mesmo dia, eu tenho que participar de 2 eventos aqui em São Paulo. Sim. Fui convidado para fazer a abertura de um e para participar de outro. Então, assim, toda semana você tem. E aí, quando você começa a sair um pouquinho de São Paulo, você percebe que isso não é uma realidade, tá? Então, acho que essa foi a grande luz ali que me abriu os olhos para isso. Então, assim, tem um pouco dessa coisa de eu me perceber como um cara muito arrogante que queria que as pessoas viessem a São Paulo, e isso nem sempre é uma realidade daquele cara que está lá localmente, e às vezes não é nem só por grana, às vezes o cara não tem agenda para vir, ele não pode deixar a operação. Então, assim, acho que a luz toda foi eu ter acordado para as dimensões de um país que a gente tem, que depende muito de educação ainda para e-commerce, e que o grande motor do evento é levar a educação. Acho que essa é a grande motivação. Eu tinha um amigo já, o Will, que fundou a Expo Econ junto com a Bruna, a esposa dele, para fazer alguns eventos no interior de São Paulo. O evento nasceu em Franca, no interior. O Wander esteve lá mês passado com a gente. E aí a gente, acho que juntou ali o desejo dele de aprimorar os eventos, precisava de um investidor, eu tinha condições de fazer o investimento e já tinha essa visão da gente rodar mais o país nesse modelo itinerante, né? Então acho que essa é a grande sacada. O que me fez tomar a decisão de fato, né? Lembra que eu falei que quando eu comecei no e-commerce a gente representava nada do dinheiro do varejo, e durante a pandemia 2021 e comecinho de 22 a gente passou a representar 15% desse dinheiro. Só que de 2022 para cá a gente continua representando 15% do dinheiro do varejo. Não saiu disso. Só cresce, né? Não. Mas não, tá estagnado. Tá estagnado desde... Então, cresce o faturamento do e-commerce, mas a gente continua representando 15%. Por que isso aconteceu na minha cabeça, né? Me fez aí tomar de fato a decisão. É porque todos os bons e-commerces estão em São Paulo. Vou te dar exemplos. Você pega um e-commerce de uma marca gigante e essa marca é do Nordeste. O e-commerce dela não está lá no Nordeste. Aqui. O e-commerce dela está aqui em São Paulo. Provavelmente aqui na Faria Lima. Você pega uma operação de uma indústria gigante que está lá no Sul. O e-commerce dela está terceirizado numa empresa de full commerce que está aqui em São Paulo. Então tem um erro tático nessa história, que é o seguinte: o e-commerce continua fazendo muito no Brasil inteiro, mas tecnicamente a gente só tem conhecimento em São Paulo para fazer. Os grandes negócios todos direcionam para cá. Tem um exemplo muito emblemático para mim, que é uma loja gigantesca de magazine eletrônicos e tal, no Ceará, e um dia eu ligo para diretora do marketplace deles e digo para ela: olha, a gente vai fazer um evento em Fortaleza, tal, quer participar do evento? Ela disse: não, Samuca, mas eu não fico, eu não moro em Fortaleza, eu moro aqui em São Paulo.
Mas peraí, a empresa é daí. Vocês nem tem, ninguém nem sabe quem são vocês aqui em São Paulo. Pois é, mas eu toco o e-commerce daqui. Então, essas coisas me fizeram entender que se a gente gastar um pouco de energia, dinheiro e for até esses lugares, a gente vai vencer essa barreira dos 15%. Porque a gente vai começar a ter bons e-commerces nas outras localidades, que hoje a gente só tem isso acontecendo aqui no Brasil. Isso está ajudando. Qual que é o propósito desse negócio? Fomento, né? Então, toda vez que eu levo um cara bacana para palestrar lá numa região como Fortaleza, que eu te falei, como Goiânia, que a gente vai semana que vem, a gente cria novas expectativas, novas perspectivas para essa galera de lá, e essa galera, no geral, começa a vender. Você falou uma coisa que me marcou muito, e teve ano passado, uma moça foi no nosso evento de Blumenau, e ela só foi mesmo porque ela tinha sido convidada, porque ela já ia desistir do e-commerce, é um e-commerce de semi-joias, né? E aí, conversando com a gente lá, indicações, ela assistiu as palestras, entendeu um pouco mais do que ela estava fazendo errado. Tem uma feira de negócio, então você tem vários patrocinadores, a Entrepay está lá com o stand junto com a gente, e ela passou em alguns patrocinadores do evento, contratou algumas soluções. 8 meses depois, ela escreve o case dela para a gente, falando, eu saí de um negócio que eu ia desistir e tô indo para um negócio que eu tô faturando 1,5 milhão por mês. Ela só apertou os parafusos certos, ela só ajeitou a coisa assim. Então, assim, o e-commerce tem essa possibilidade de crescimento para quem entende e para quem tem conhecimento. Esse conhecimento, no meu ponto de vista, estava muito represado em São Paulo, e a gente está levando isso para lá. Feito isso, esse ano ela subiu no palco para contar o caso de sucesso dela. Então, ela sai de uma empresa que ia desistir do e-commerce para uma empresa que virou case de sucesso um ano depois, faturando 1,5 milhão de reais. Então, assim, muda a perspectiva de vida, Sim. Quantidade de funcionário que ela passa a ter, quantidade de famílias que dependem do negócio dela, tá gerando PIB, tá gerando renda, entendeu? Assim, tá gerando felicidade para as pessoas, porque todo mundo que compra uma semi-joia tá ficando feliz por causa disso, seja para dar de presente, seja para si próprio. Então, é esse tipo de coisa que me fez, de fato, abrir o olho. E a gente tornou o evento itinerante, porque a ideia é que eu não precise ficar refém, como eu fiquei no outro negócio, de só fazer bons eventos em São Paulo e não fazer bons eventos fora. Eu posso fazer agora em qualquer lugar. Esse ano, 2025, fizemos 8 eventos. Ano que vem, já desenhamos, já estamos contando isso para o mercado, faremos 12 eventos. Tem 4 novas cidades, por exemplo, Salvador, a gente nunca foi para lá. Tá bombando o e-commerce lá, então eu preciso ir lá, a gente precisa ir ajudar, então a gente vai, por exemplo, para Salvador. Votuporanga, no interior de São Paulo, é um negócio que tá aflorando o e-commerce pra caramba, a gente vai para lá para ajudar. A gente já faz evento em Curitiba, mas a gente decidiu que ano que vem fará também um evento em Maringá, porque quem é de Maringá não vai para Curitiba para um evento. Então eu vou levar o evento Maringá, porque Maringá, Londrina, todo aquele pedaço ali tem uma pujança gigante em termos de possibilidades por e-commerce, então a gente vai levar. E esse é o propósito da gente conseguir ajudar esses pequenos negócios, principalmente aproximando tecnologias, soluções, serviços dessa galera, porque às vezes o cara contrata um negócio local e nem sabe contratar direito, ele contrata local e não está performando por causa disso. E aí, de repente, a gente leva uma solução que é muito melhor e aí o cara contrata e decola. Legal. E aí, agora, a gente tem alguns quadros fixos dentro desse podcast, né? Então, são algumas perguntinhas que eu vou... acho que mais para clarear a nossa mente. Se chama... desse quadro é a Lâmpada do Gênio. Legal. E aí, Wander, se você pudesse fazer um pedido para que... alguma coisa revolucionasse o e-commerce brasileiro, o que você pediria para esse gênio? Bom, essa é um bom pedido, mas eu acho que no final das contas vai para as pessoas se abrirem para que o custo da tecnologia é muito barato. Então, se abrirem para invistam em tecnologias, mas não invistam cego, não. Invista olhando com muito carinho, sendo assessorado. Tem muita gente muito boa, muita gente que está rodando o Brasil. Acho que é um pouco do que o Samuel falou, a gente está olhando para isso. Tem que estar lá presente.
quem está lá presente vai te assessorar. Nós somos uma das empresas que está nesse modelo de estar presente. A gente gira o Brasil inteiro, roda o Brasil inteiro para quê? Para estar ouvindo o que essas pessoas precisam e tentar levar a solução. Assim como um evento como esse evento começa a rodar, ele sai do Oceano Vermelho que está aqui cheio de um monte de eventos por semana, por mês, e começa a entregar isso para o mercado. Então, o Brasil precisa de quê? Todo mundo se abrir e entender. Cara, pode vender no e-commerce. Não é só de grande player. Então, se abram para poder usar tecnologias, usar soluções que vocês vão vender mais. E você, Samuel, o que você pediria para o Gênio? Eu pediria para a gente conseguir acelerar esse nivelamento de conhecimento. Sabe assim, a gente ainda está muito restrito ao eixo Rio-São Paulo, nos bons profissionais de e-commerce, os bons... Assim, você precisa de um bom diretor de e-commerce, hoje você acha em São Paulo. Provavelmente em Salvador você não vai achar, e se achar, você vai achar 5, 10. Então a gente precisa, urgente, nivelar esse conhecimento, e isso tá bem latente no meu dia a dia, assim. Eu viajo praticamente toda semana hoje, olhando o que a gente pode ajudar em termos de mercado. Na maioria das vezes eu pago minha passagem, minha hospedagem do meu bolso, assim, porque a ideia é ir lá e olhar e tentar entender como a gente pode ajudar, porque isso vai fazer o e-commerce ser grande. As comparações que a gente sempre faz, China, mais de 50% de tudo que vende no varejo passa pelo e-commerce. Estados Unidos, mais de 33% passa pelo e-commerce. A gente tem 15%, a gente tem oportunidade para burro, a gente vai crescer muito, e para isso o conhecimento vai fazer toda a diferença aí nos próximos anos. E aí também, dentro desse quadro fixo, a gente tem um quadro que se chama de Olho no Futuro. O que você acredita que vai moldar no próximo ciclo do e-commerce no Brasil? E quais as tecnologias e mudanças e comportamento do consumidor que a gente ainda não está vendo? Legal. Acho que a gente pavimentou muita coisa, né? A gente falou aqui de coisas super básicas. Sim. Comprar coisa ali do dia a dia, né? Um utensílio doméstico, e comprar uma joia, né? Você pode fazer isso no e-commerce. Mas tem algumas categorias que não foram ainda. Por exemplo, supermercados. Então, assim, tem um mundo de coisas para acontecer em determinadas categorias. Estou citando supermercado, que eu não quero antecipar outras coisas, mas existem várias categorias que a galera ainda tem uma compra muito tradicional. Eu reclamo do supermercado há pelo menos 20 anos, meu. Assim, ó, é uma das piores coisas. Eu detesto, cara, esse negócio de tira da prateleira, põe no carrinho, tira do carrinho, né? Põe em cima do caixa, tira do caixa, põe no carrinho, tira do carrinho, põe no porta-mala, tira do porta-mala. Cara, pra mim é uma das coisas mais... arcaicas que a gente ainda faz enquanto consumidores, e então eu vejo que essa é uma categoria que já a gente vai ver. Óbvio que em grandes centros, nosso caso aqui em São Paulo, você já faz isso e em 20 minutos você recebe ali aquele pedido. As pessoas deixaram de comprar a compra do mês porque iFoods da vida, agora 99, iFood. Eu estava na Argentina agora 1 mês e meio atrás e fui lá para conhecer o Meli Food, né, que deve ser o próximo cara a entrar aí nesse mercado. Para a gente ter mais um concorrente. Isso vai ajudar, mas ainda não é isso que vai resolver a questão de food, de supermercado. Ainda tem uma engrenagem que está para acontecer dos próprios supermercadistas para que esse negócio funcione e as pessoas deixem de visitar a loja física, e talvez a gente saia, né, enquanto a gente está falando de 15% do dinheiro do varejo, no supermercado a gente está falando de menos de 1% comprando online. Então, tem um crescimento avassalador ali. Em termos de tecnologias, né, eu acho que cada vez mais a gente vai ter pequenas tecnologias que resolvem dores muito grandes, né? Então, a história toda da IA, como a gente conheceu, né? Então, vou usar aqui o ChatGPT, que eu acho que é o que está no dia a dia de todas as pessoas. Isso é só uma primeira granularidade de onde a gente vai chegar, né? E isso vai mudar muito o consumo. Por exemplo, esses dias eu estava com um filho de um amigo meu de 6 anos e ele falou para mim assim: tio, me empresta teu celular porque eu quero... meu amigo vai fazer aniversário e eu não sei o que comprar. Eu dei meu celular para ele, assim, o que esse menino vai fazer? Ele entrou no ChatGPT e perguntou por voz
por voz, ele perguntou o que eu devo comprar para o meu amigo de 6 anos que estuda na mesma sala aqui. Nossa. Entendeu? O ChatGPT foi lá e deu uma lista de possibilidades para ele. Só que essa lista eram categorias. Brinquedo, game, levar um amigo num passeio, tinha categorias. E aí eu falei para ele, isso é suficiente? Ele falou, eu não sei do que o meu amigo gosta. Eu falei, então pergunta. Ele falou, eu não sei do que o meu amigo gosta, tal, não sei o quê. E aí foi conversando, começou a aparecer nome de loja e nome de produto com preço. Vencemos um paradigma gigantesco, ou seja, essa molecada não está consultando no Google, porque o Google dava uma lista de opções e não dava respostas concretas, a IA está dando respostas concretas, e alguns lojistas já perceberam que o anúncio deles tem que aparecer dentro dessas IAs, porque as buscas nessas IAs vão aumentar na mesma proporção que vão diminuir no Google. Entendeu? Então, em termos de tecnologia, cara, tudo que você puder investir para dar mais visibilidade para o teu produto nas IAs, existe já um contexto, um conceito novo que deve substituir ou deve andar de forma equivalente com o SEO, todo mundo hoje faz SEO, vai ter que começar a entender o GEO, Generative... Esqueci o termo. Enfim, GEO. Se não olhar para isso, teremos um problema, porque tem uma galera chegando que não vai consultar no Google, não vai consultar direto no site, que vai fazer as consultas diretamente dentro das IAs. Isso já está acontecendo, já está vivo. E, então, assim, em termos de tecnologia, acho bem prudente olhar para isso. Imagina que daqui a pouco essa IA vai permitir você passar o meio de pagamento e o frete lá. E você vai concluir essa venda lá dentro. Não vai demorar, como demorou no e-commerce. Isso vai acontecer porque, assim, como está tudo muito pavimentado para isso, esses caras vão ter condições de fazer isso localmente de uma forma que o Google nunca conseguiu fazer globalmente. O Google tentou fazer com uma carteira própria, tendo uma... Os caras queriam criar moeda deles, enfim, toda essa lógica que não era uma coisa, e esses caras já têm uma mentalidade diferente. Falou assim, não, vou usar as carteiras que estiverem disponíveis na região, no Brasil, entendeu? E vou permitir que o cara compre no Brasil por dentro da IA, sem ter que entrar no e-commerce do cara. Então, acho que essas duas coisas são bem emblemáticas aí para mim. E você, Wander, o que você acha que a gente ainda não tá olhando assim? No geral, a IA, que não é nova, né? A IA é mais velha do que muitos de nós aqui, com certeza. Exato. Mas a IA, ela não é modismo. Ela é real. E só que o número de pessoas que estão investindo na IA ainda é muito baixo. O número de estabelecimentos comerciais que, cara, eu tenho que usar, a maioria não usa ainda. Mas é real. É uma criança de 6 anos que está usando e está tirando proveito. Absurdo, né? A nova geração já vai nascer com isso. Ele vem dos 6, quando ele tiver 15, nunca mais ele vai entrar no computador. O número de pessoas que usa computador já é muito baixo. Só reduz. Então, assim, a IA, ela é fator, assim, mais do que decisivo para essa mudança, só que só tem que tomar um cuidado. Assim como a IA, cara, eu tenho que estar em todas as IAs. Exato. Então, eu tenho que olhar para quê? Como é que eu sou um código aberto? Como é que eu vou estar em todas? Porque eu tenho que estar onde meu consumidor está. Se a IA que está crescendo, que seja o GPT, que seja o Grok, que seja o Google, eu tenho que estar nelas, porque elas, literalmente, elas estão mudando. A IA não veio para tomar emprego, ela veio para facilitar a vida das pessoas. E quem usar bem elas vai se destacar e vai sair na frente. É inevitável. O uso dessa IA hoje para o e-commerce faz muita diferença. Até, eu não lembrei na hora ali, mas o termo GEO é Generative Engine Optimization. Fui consultar aqui numa IA, né? E até fui consultar na IA que eu melhor me identifiquei, que é a Manus, que é uma IA chinesa. E engraçado isso, né? Como eu testei ChatGPT, testei Gemini e testei Manus, e Manus para mim fez muito mais sentido com as respostas, os contextos que ele me responde. Então, assim, isso é muito importante que o Wander falou, né? Não olhe para a modinha de uma que está aparecendo, né? Você tem que entender isso num contexto maior e construir de fato para distribuir conteúdo
conteúdo para vários canais ali. Entenda que agora essas IAs elas se tornarão canais. A gente tem hoje no Brasil sendo consultadas pelo menos 16 IAs, né? Todo mundo sabe e conheceu e foi mais afetado pelo ChatGPT, mas existem 16 hoje que rodam em português e que as pessoas conseguem acessar. Então, no mínimo, deveria olhar para essas 16 porque vai ter gente olhando para alguma delas e procurando o meu produto lá. Exatamente. E aí, a gente tem mais um último quadro, é o Entre Indica, né? E aí, o que vocês indicariam para quem quer entender um pouco mais sobre e-commerce, como aplicar o e-commerce dentro da sua loja? O que vocês indicariam? Um livro, um podcast? Indiquem o Cá Entre Nós, por favor. Legal. Mas o que vocês indicariam? Eu sempre digo pela relevância, né, do e-commerce Brasil, portal e-commerce Brasil, e assim como o portal XPcom, a gente tem coisas todos os dias. Você precisa abrir esses 2 portais, precisa olhar esses 2 portais porque tem novidades lá em notícias. Destacaria um quadro dentro da XPcom que é o Histórias de Sucesso. Esse é um negócio que é o quadro mais visitado que a gente tem hoje, seja ele em vídeo, seja ele em texto, onde você consegue ver histórias de empresas locais que provavelmente nunca subiriam no palco de um evento aqui em São Paulo, mas que tem histórias formidáveis, como algumas que eu contei aqui, então acho que faz muito sentido. Agora, de longo prazo, o que eu indicaria é tudo que você puder fazer para entender comportamento de consumidor, faça, né? Eu estudei, como eu falei, estou estudando esse negócio há 25 anos, não paro, fui fazer meu mestrado nos Estados Unidos porque eu achei que lá eu ia entender um pouco mais sobre o comportamento de consumidor de um viés diferente, mas hoje tem muita informação sobre isso, sobre a jornada, sobre como começar essa jornada, sobre cada fase da jornada. Então, assim, como é que eu atraio um cara? Que mecanismos? O que eu faço para atrair esse cara? Depois que eu atrair ele, como é que eu faço para converter, para vender para ele? Que artifícios eu preciso usar? Que técnicas, que tecnologias eu preciso para isso? E depois que passa dessa fase, como é que eu engajo esse cara e mantenho ele mais próximo de mim? Faço dele não um cliente fiel, porque o cliente não vai ser mais fiel, mas faço ele no mínimo engajar comigo depois de ter feito uma primeira compra. Então, assim, tudo que você puder procurar, achar, inclusive, cara, você precisa de mim, assim, ó, me manda o WhatsApp, depois o pessoal coloca meu WhatsApp se vocês quiserem aí, faço questão de sempre deixar aberto, porque assim, sem esse conhecimento de consumidor, as pessoas e as empresas não vão mudar. É isso que vai fazer toda a diferença da gente entender os nossos próprios clusters, quem são as pessoas que estão se identificando conosco, e aí você vai ter tutorial, vai ter PDF, tem vídeo de 30 segundos, mas essa é uma matéria que não pode deixar de estudar. Comportamento de consumidor. E você, Wander, o que você indicaria? Estudo, livro, enfim? Bom, primeiro acompanhe o Cá Entre Nós. A gente vai ter sempre casos muito bons aqui para poder compartilhar, vai receber pessoas muito legais aqui, assim como o Samuel. A gente vai convidar esses casos reais também. Eu tive a oportunidade de estar em Franca lá e, cara, um dia a gente conversar com muita gente que não tinha parado para fazer conta. Vamos fazer conta de padeiro, quanto que você está perdendo de vender por A, B e C. As pessoas falam, é verdade, eu não estava pensando nisso. Então daqui a pouco a gente vai trazer essas pessoas para quê? Cara, a voz do povo, literalmente, Sim. é ela que dita aqui e acompanhar. Cara, onde que eu acompanho? Ó, a gente vai estar no Fórum do Expo semana que vem em Goiânia. O início do ano já vai ter um calendário super rico. Também concordo que, assim, como é muito dinâmico, tem livros muito bons falando sobre mudança, início e tudo, mas é muito dinâmico. Então é participar desse conteúdo que tem N feiras, N eventos de mercado falando sobre como vender mais, quais tecnologias usar. Sempre com o olhar de nunca ir para o modismo, né? Ir para o que realmente faz, quem faz. Nossa maior preocupação hoje é fazer com que as pessoas, elas tenham resultado e trazer com que elas venham aqui contar como é que elas trazem esse resultado. Quando a gente traz elas para fazer isso, é um pouquinho da história lá da Mormai, né? É um consumidor que tá vendendo, né? A gente que está vendendo. Sim. Então, se a gente ajuda essas pessoas a venderem mais, elas vão replicar isso e vão contar como é que são suas histórias. As histórias de um vão servir de referência para um mundo. E a gente deixa um canal aberto exatamente para isso. Vamos trazer essas histórias aqui e mostrar como é que tecnologia, como é que dados, como é que tudo isso faz vender mais no e-commerce. Então, vamos seguir lá
Expo e Com, Fora E-Commerce, são conteúdos gigantescos. Tem o podcast lá, inclusive, gravei com vocês no mês passado. Tem o nosso podcast aqui. Então, assim, tem muito conteúdo nesses lugares que ensinam você a vender, ensinam você a usar técnicas diferentes. O de hoje talvez não, mas tem vários. Como a gente trouxe aqui, cara, é gravado, gente nova, pessoa nova. Vejam todos os casos. Por incrível que pareça, você vai ter um caso despretensioso de uma cidade pequena, de qualquer estado, que vai servir de referência para você aqui em São Paulo. Então, vamos acompanhar, vamos ver tendência, vamos ver o que deu certo e também nunca esquecer do que deu errado. Acho que o início do contexto, né? O Samuel falou assim, vários e-commerce deram errado. Por que deram errado? Vamos aprender com os erros, né? Quando a gente aprende com os erros dos outros, a gente evita repeti-los e faz com que o e-commerce seja cada vez melhor. Hoje a gente sabe que não tem receita. A receita é assim, 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 assado. Não, cada caso vai ser customizado. O que você vende para o seu público, o que você quer vender, o que mais que você está disposto a expandir. Quando você entra no e-commerce, tem um erro que às vezes as pessoas cometem muito. Cara, eu entro no e-commerce e vou vender só para minha cidade. Não vai. Você entrou no e-commerce, você está acessível para todo mundo. Então, se preparar para isso. Então, buscar ajuda, buscar... seja consultoria, buscar empresas que vão te auxiliar, parceiros que vão distribuir, logística, que é super importante. O Brasil são vários Brasis dentro de um Brasil só. Então, tá aberto para isso. E-commerce, quando você entra, você abre uma porta, assim, é como se tivesse aberto franquias no Brasil inteiro. Então, você está preparado. E eu acho que é isso, né? Acho que entender, estruturar e evoluir, né? Exato. Acho que esse é o segredo de todo o nosso papo aqui. E nosso podcast chegou ao fim. Queria muito agradecer a presença de vocês. Foi maravilhoso. Acho que o nosso público tem uma bagagem, assim, um mundo de conhecimento que vocês passaram aqui pra gente. Foi uma honra receber o Wander, receber você, Samuel. Fica bem-vindo, fica convidado para vir pros próximos também, tratar de outros assuntos aqui dentro do podcast do Cá Entre Nós, que acho que deve ter uma gama de assuntos aqui. Foi muito rápido o nosso papo, eu quase não senti. Mas, e para quem acompanha o nosso canal da Entrepay, o nosso podcast Cá Entre Nós, fique de olho nas nossas redes sociais e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!